Uma das primeiras coisas que eu vejo é que o modelo VAR para muitas revendas deve deixar de existir e essas revendas devem passar a ser um Trust Advisor para os clientes finais. E também deve passar a ser parceiro deles nos negócios, nas transformações digitais. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina Vodevodsky e hoje a gente vai falar do elo fundamental que conecta o fabricante às empresas que consomem cibersegurança. Eu vou conversar com o Eduardo Siqueira, diretor de canais da Fortinet Brasil. O Edu tem uma visão privilegiada do mercado e uma experiência no ecossistema de parceiros que vem desde o comecinho das operações da Fortinet no país. Fica aqui com a gente que a conversa vai ser boa. Edu, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, realmente me sinto muito lisonjeado, muito feliz. Tenho uma história longa com a Fortinet, como muitos já sabem. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui hoje e, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Realmente estou muito feliz. Legal, Edu, era exatamente isso que eu ia te perguntar. Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu particularmente adoro ouvir essas histórias do comecinho da empresa. Como foi isso? Como tudo começou e como a gente chegou onde a gente está hoje? Você imaginava que a empresa ia tomar a proporção que ela tem hoje? Quando eu comecei na Fortinet, a empresa já estava bastante avançada. A gente já estava numa estratégia muito bem acertada de desenvolver o mercado de Brasília, né? O mercado de governo federal. Então, que ano que foi isso? Isso foi em 2008. Então, o grande desafio era expandir a rede de canais e organizar, né, essas empresas para que a gente pudesse crescer por outro lado, além do mercado que a gente já vinha trabalhando. E foi um grande desafio, né? Não teve como, porque para começar, a Fortinet era pioneira, sempre foi pioneira, né? Então, para se ter uma ideia, era necessário um servidor para rodar uma ferramenta, um servidor dedicado para rodar uma ferramenta de segurança. Então, se você ia rodar um Firewall, precisava de um servidor dedicado. Se ia rodar um filtro de conteúdo, precisava de um servidor dedicado. A solução da Fortinet, a proposta era justamente rodar um Firewall, IPS, filtro de conteúdo e antivírus e anti-spam num hardware proprietário, com um sistema operacional proprietário, que organizava tudo isso, e um ASIC também customizado para fazer a função. Era muito difícil para as empresas na época, os revendedores, acreditarem que a gente ia realmente cumprir esse papel. Então, trazer revendedores não era uma tarefa simples, mas a primeira coisa que eu fiz foi buscar revendedores que trabalhavam para outras fábricas que proporcionavam a eles vendas de ciclo mais curto. E eles viram na Fortinet a oportunidade de vender projetos. E aí a gente foi crescendo com o tempo, revendedores que não eram bem atendidos por marcas concorrentes, acabaram nos procurando também, e aí passaram a fazer parte desse ecossistema. Um pouco mais adiante, a gente já um pouco mais famoso, a marca um pouquinho mais conhecida, alguns revendedores eram solicitados pelos clientes finais para oferecer Fortinet para eles. Eles iam procurar ser parceiro da gente em função de uma necessidade do cliente deles, né? E assim a gente foi crescendo esse ecossistema, a gente foi expandindo. E aí acabei cumprindo essa primeira missão. Agora, você me pergunta se eu já sabia que a gente ia crescer muito. Não, eu não tinha ideia quando eu comecei aqui. A gente era em 3, e aí foi crescendo. Quando chegou em 2012 para 2013, me lembro que nós éramos em 8 colaboradores e o corporativo queria investir na América Latina. E a gente teria que apresentar um plano de novas contratações para o Brasil para a gente acompanhar esse investimento que seria feito para o crescimento da empresa. E eu me lembro que, sentado com o Fred, a gente determinou um certo número de colaboradores e não imaginava que tudo aquilo pudesse ser aprovado. Afinal de contas, como eu disse, nós éramos em 8. Quem sabe íamos chegar em 15 colaboradores. No final foram aprovados 27 novas contratações. Que legal. Aí nessa hora eu respirei fundo e falei, caraca, a gente vai crescer muito. E aí, a partir daí, eu comecei a acreditar e tudo que a gente fez de lá para cá foi acertado e acho que a gente está justamente na trajetória que a gente planejou lá atrás. Que legal. E hoje a Fortinet só no Brasil tem mais de 250 colaboradores. Exato, né? Mais de 50 colaboradores hoje no Brasil. Que legal. E como era nesse começo, né, que você andava por aí, viajava, falava tanto com clientes como com canais, como que era a questão da consciência dessas empresas com relação à cibersegurança, né? O que mudou e, na sua opinião, o que fez essa mentalidade mudar? Bom,
acho que bem lá atrás, a gente está falando dos anos 2000, as empresas eram muito reativas, né? Não tinham essa consciência de garantir a segurança das suas redes, né? Então, cibersegurança era algo visto como um custo e não um investimento. E mais, era algo pura e simplesmente na área de TI. A área de TI é que era responsável por cuidar dessa parte da segurança. Eu, quando visitava os clientes, encontrava muitas empresas que não tinham um firewall, não tinham uma segurança de perímetro, a não ser uma access list configurada no roteador, ou um proxy para proteger a identidade do usuário. Quando encontrava algum cliente que tinha uma ferramenta de um importante vendedor, um fabricante na época, não tinha o suporte, ou seja, a ferramenta não recebia atualização de software e nem as correções de segurança, não adiantava para nada. Consciência de engenharia social, zero, também ninguém tinha isso. Mas, com o passar do tempo, né, ali para final dos anos 2000, começaram aí as regulamentações, SOCs e outras mais, e os ataques começaram também a crescer em volume, em agressividade, e aí as empresas começaram a adquirir alguma consciência. Mas de verdade mesmo, somente na década seguinte é que eu vi que as empresas evoluíram muito em relação a esse tema. Aí que elas começaram mesmo a dar importância como uma necessidade de negócio e não só... Aí eu acho que virou um investimento. Virou investimento. Aí virou investimento, virou um tema de áreas de negócio dentro da empresa e não só uma questão técnica. Entendi. Bom, e hoje você gerencia, né? A Fortinet tem aí um ecossistema de parceiros de mais de 2.500 empresas, né? E estão espalhadas aí por todo o país. Qual o desafio de gerenciar uma estrutura dessa, né? Como lidar com essa quantidade de empresas, né? E que eu imagino que cada uma tenha o seu jeito, tenha o seu modelo de negócio, né? Como que é o desafio de gerenciar isso? Bom, são vários desafios, né? Eles vêm do desdobramento de uma vantagem natural. O Brasil, como todo mundo sabe, é um país de extensão continental. Sim. E a gente recebe também muitas influências culturais. Isso faz com que boa parte dos clientes preferem comprar de um revendedor que está dentro de um raio de distância dele. E também, de preferência, que tem a mesma cultura que ele. Isso já é uma vantagem porque organiza mais ou menos a rede de parceiros. A gente tem parceiros espalhados por todo o Brasil, dividido por setores, mais ou menos. Não vou nem chamar de estado nem de região, porque às vezes ultrapassa essas fronteiras. Ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, a gente precisa ter uma grande quantidade de parceiros para cobrir um país desse tamanho. E quando isso acontece, a gente também precisa ter muitos negócios, né, para que esses parceiros não fiquem em conflito entre si, disputando o mesmo negócio. Então, daí a gente tem uma camada de distribuição, né, que nos ajuda a organizar esses parceiros, nos ajuda a gente capacitar esses parceiros para que eles possam gerar os seus próprios negócios e aí a gente de fato ter um grande volume para que a gente possa evoluir. A gente tem, a Fortinet tem um treinamento muito importante chamado Expert, que ajuda a garantir que esses parceiros evoluam dentro do que a gente precisa e para que o ecossistema como um todo se mantenha de uma forma organizada. Entendi. Essa, inclusive, era a próxima pergunta que eu tinha aqui para fazer para você, exatamente essa importância da capacitação, né? Porque é uma constante evolução, né? Não só de tecnologias, como de soluções. E então existe essa preocupação de manter os parceiros sempre atualizados, né? Para que eles ofereçam para os clientes as soluções, né? Sempre mais ali atualizadas, né? Como que é feita essa parte? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem um cenário de ameaças que evolui constantemente. E é impossível você oferecer uma estratégia de segurança realmente eficiente sem ter as ferramentas adequadas. Então, nós precisamos o tempo todo ter parceiros capacitados para que eles possam conduzir as conversas, incluindo ferramentas que sejam assertivas e modernas. Então, a gente faz essa capacitação o tempo todo. Dei um exemplo aqui de um treinamento importante que a gente leva o parceiro para um lugar na América Latina e faz um treinamento em imersão, que é o Expert, e a gente acredita que o parceiro capacitado, inclusive, consegue se diferenciar
de outras revendas no mercado. Sim, e ganhar a confiança do cliente e a fidelização dele. Então isso é muito importante. E ainda mais, somente um parceiro capacitado é capaz de ofertar, de fazer ofertas mais complexas e de cifras de valores mais altos. Então é muito importante manter essa rede toda bem alinhada com as nossas estratégias, com as ferramentas. Legal, e existe uma abertura dos canais para isso também, né? O interesse deles, né? Com certeza, ainda mais quando a gente fala que eles podem se beneficiar dos parceiros e podem atingir cifras mais altas. Legal. E como você vê, então, né, pensando nessa evolução da cibersegurança, né, de tudo que você já viu do mercado, como que você enxerga o futuro da cibersegurança, especialmente se a gente pensar nesse modelo de negócios dos parceiros, né? O que você acha que vem pela frente? Bom, eu vejo que alguns parceiros, inclusive, já se preparam para esse futuro. Uma das primeiras coisas que eu vejo é que o modelo VAR para muitas revendas deve deixar de existir e essas revendas devem passar a ser um Trust Advisor para os clientes finais e também deve passar a ser parceiro deles nos negócios, nas transformações digitais. Também imagino que com o achatamento da margem para revender produto, muitos parceiros vão adotar um modelo de negócios que é o MSSP. E aí passariam a oferecer serviço do tipo SOX e por aí vai. Mais de serviços. Mais de serviço. Também imagino que com o avanço da jornada para a nuvem, vão existir muitas demandas para esses parceiros ofertarem aí a segurança para ambientes multi-cloud. Vão ter muitas oportunidades para oferta do SaaS, do Sinep, do ZTNA, de gestão para identidade e por aí vai. Também acho aí que as ferramentas vão continuar cada vez mais baseadas em inteligência artificial. E aí o parceiro vai ter que estar preparado para ofertar aí ferramentas baseadas em inteligência aí de detecção, né? E reação. Ou seja, vamos falando aí de CIEM, vamos falando de SOAR, de XDR e por aí vai. Legal, e tudo isso passa pela questão da capacitação que a gente falou antes, né? Que eles precisam estar sempre atualizados. E essa questão que você falou do serviço também é muito interessante, né? Não só oferecer um produto e fazer a implantação, mas também oferecer esse serviço constante, né? Ou até embarcar algumas coisas, né? Nos parceiros para oferecer como serviço, Com né? certeza. Bem legal. E a gente falou então da cobertura nacional, né? A importância, né, de ter uma rede de parceiros vasta para estar pertinho do cliente, né? Como essa proximidade é importante, assim, no dia a dia ali do cliente, como isso faz a diferença, né? Ter um parceiro ali bem próximo a ele. Nossa, isso é muito importante, até porque, como eu falei no começo, cibersegurança não é uma questão técnica, né? É uma questão de estratégia. Então isso acaba passando por um nível de decisão mais executivas, né? O CISO, o CSO, o CTO, o CIO são envolvidos aí nessa tomada de decisão. Então, quando a Fortinet ou quando um fabricante participa dos negócios junto com a sua revenda no cliente, poxa, o fabricante tem a propriedade para apresentar aquela oferta como sendo uma oferta estratégica e até influenciar no investimento financeiro. Ainda acho que quando um fabricante apoia um canal numa visita ao cliente final, ele se torna ainda comprometido com o sucesso daquela solução. Isso aumenta a confiança do cliente, né? Sim. Então, acho que esse modelo fabricante e canal dentro do cliente é um modelo muito acertado, é um modelo de sucesso, né? E o fabricante com a visão, o portfólio e a inovação. Legal. Isso é uma coisa, eu converso com muitos clientes e é uma coisa que eles falam bastante, né? Que é um grande diferencial você poder ter aquela pessoa do lado, não só implantou e tchau, a gente, né, se tiver algum problema a gente se fala, mas de ser esse advisor, né, ali que tá ali para dando ideia, que tá acompanhando os projetos e falando o mesmo idioma, né, da pessoa, né, que acho que faz toda a diferença, né, você poder falar, no caso, né, do Brasil, poder falar em português, né, com o fabricante,
com o próprio parceiro, isso é muito Realmente importante, ajuda né? muito. Uhum. Sim, até a próxima pergunta, né, também tem a ver com isso, né, da importância de você colocar não só um time comercial, mas um time de engenharia, né, com o cliente, né? Isso eu imagino que seja importante não só para o cliente, mas para o próprio canal, né? Ah, sim, com certeza. O canal também tem ter esse apoio, né, de um time comercial e de engenharia ali nos projetos dele. Isso é uma estratégia de ganha-ganha, né? Porque quando a gente leva um engenheiro do fabricante, da Fortinet, no cliente, o cliente se sente conversando com quem domina aquele produto. Então ele passa a confiar muito. A conversa deixa de ser uma conversa técnica e se eleva a um nível de uma conversa consultiva. Uhum. E para o canal, como você disse, também é muito importante, porque o cliente passa a ver aquele parceiro como sendo um parceiro bem estruturado, ao ponto de poder contar com o apoio e o suporte diretamente do fabricante. Muito legal, Edu. Bom, a gente está chegando ao final do nosso papo. Eu queria agradecer muito a sua presença hoje. Tenho certeza que muita gente vai se identificar com os desafios e o que é, né, liderar uma área assim tão grande que cresceu tanto. Muito obrigada, Edu. Eu que agradeço a oportunidade e espero que todos possam aproveitar o conteúdo desse podcast. Legal, obrigada. Bom, e deixo também meu agradecimento a você que acompanhou o episódio. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de seguir a gente na sua plataforma preferida, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo com a sua rede. A gente se vê no próximo Fortinet Brasil Podcast. Até mais!